Glória a Deus. Cá estamos mais um dia em que eu vou aprender, né? O Espírito Santo é o Espírito de verdade que me guia em toda a verdade. Foi Ele que revelou o Velho e o Novo Testamento. Ele é o meu mestre, aleluia, meu mestre querido. Estou apaixonado pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Oh, Groshini Katini, interpretação, glória a Deus, aleluia. Então, hoje, queridos amigos e irmãos, e simpatizantes, hoje é o dia 20/7 de 2021. Peço que se inscrevam e não guardem para o fim para não se esquecerem. E que seja tudo para a glória de Deus, aleluia. Então hoje é o dia 20/7 de 2021, como eu tinha dito, é terça-feira e são 12 horas, mais ou menos. O título da mensagem hoje é As Mãos. As mãos simbolizam o poder de Deus. E os hinos são os 68 e 69. O 68 diz: erguei as mãos para a vinda do Rei, prostai-vos, honrai-o, adorai-o, adorai a sua majestade e demos louvores a Ele, aleluia. Puro e santo é, dai-lhe glória ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O 69. És tu, Jesus Cristo, és tu, Jesus Cristo, és tu que me amas, morreste em meu lugar, ressuscitaste e estás interessante por mim. És tu que me amas, és tu que me guardas, és tu, Jesus Cristo, és tu. Aleluia, glória ao Senhor. Então vamos ler a palavra de Deus em São Marcos, capítulo 16, do verso 16 até o 20. Aleluia, glória a Deus. Então São Marcos dizia e disse: quem crer e for batizado, quem crer no Senhor Jesus Cristo, quem crer e for batizado será salvo. Glória ao Senhor. Nós éramos descendência do Adão, né? E o nosso espírito precisava de nascer de novo. Como o Senhor Jesus Cristo disse àquele príncipe da sinagoga, o Nicodemos, disse-lhe: necessário-te é nascer de novo para poderes ver o reino de Deus, compreendê-lo, e para entrares nele. Então, creio que ele fez isso. No fim, depois, o Nicodemos e o José da Arimateia foram pôr o corpo do Senhor Jesus num sepulcro. Glória ao Senhor. Então, quem crer no Senhor Jesus Cristo e for batizado será salvo. O batismo é o certificado, é o simbolismo para mostrar que o espírito da pessoa nasceu de novo. Então a pessoa é mergulhada na água e depois é tirada. Quando ele mergulhou e estava debaixo d'água, simboliza a sua morte. E quando ele sai, simboliza a sua ressurreição com Cristo. Glória ao Senhor, aleluia. Então,
quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. No entanto, se a pessoa morrer e não puder ser batizada, é salvo na mesma. O Senhor Jesus Cristo disse ao homem que se arrependeu estando na cruz ao seu lado e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então devemos fazer tudo para estudar a palavra de Deus, para termos fé, para crer na palavra de Deus, crer no Senhor Jesus Cristo, etc. Então o São Marcos diz: e estes sinais seguirão aos que crerem. Quando a pessoa crê, tem sinais. Quando eu, por exemplo, tenho ali no quintal uns vasos e meti um bocadinho de uma roseira na terra e ele já está a ter sinais de que pegou. Assim, se a pessoa nasceu de novo, o seu espírito vai usar o corpo para amar, para se vestir até de outra maneira, mais agradável. Então, repetindo, e estes sinais seguirão aos que crerem. E quais são os sinais que aqui o São Marcos fala? O Senhor diz: em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas e pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, aleluia, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Os sinais confirmam a palavra, né? Glória ao Senhor. Como o Senhor é fiel, o Senhor é justo. Deus disse: haja luz e houve luz. Então também nós devemos preparar-nos para servirmos a Deus cada vez melhor, aprendendo com os irmãos, lendo. Glória ao Senhor. Então vamos ler aqui em Mateus 16, versos 16 a 17. E Simão Pedro, respondendo, disse, em relação ao Senhor Jesus Cristo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai está nos céus. Glória ao Senhor. Vamos ler em Mateus 9, 18 a 19. Dizendo-lhe ele estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas eu tenho fé que tu a ressuscitarás. Vamos dizer assim. O texto diz: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu. Ele e os seus discípulos foram com ele. Então chegaram, estava tudo a chorar, e Jesus disse: não chorem, a menina não está morta, ela está a dormir. O espírito da menina estava a dormir. Então Jesus
ordenou que o espírito entrasse novamente nela e a menina ressuscitou. Glória ao Senhor. O Senhor Jesus sabia o que estava a fazer. Mateus 19, 13 a 15. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam as crianças. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os extraveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Então também devemos impor as mãos sobre as crianças, sobre os meninos e meninas, claro, para que eles sejam abençoados. Aleluia. Vamos ler aqui em Atos 3, 7. E tomando pela mão direita o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. Isto aconteceu. Vamos ler um bocadinho antes, em Atos 3, verso 1 até ao 8, mais ou menos. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Este homem, o qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Foi uma ordem. O Pedro era cheio do Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, viu a manifestação do Espírito Santo como um vento veemente e impetuoso e viu as línguas de fogo pousarem sobre as pessoas ao lado e sobre ele. Glória ao Senhor. Sentiu, creio. A verso 7. E tomando pela mão direita o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, foi uma grande energia do Espírito Santo, saltando o coxo, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Glória ao Senhor. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. Com certeza eles, depois as pessoas disseram: aquele homem que estava sempre à porta do templo foi curado. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que acontecera ao homem que era coxo desde o ventre de sua mãe. E apegando-se o coxo que fora curado, apegando-se a Pedro e a João, todo o povo correu, admirado, atônito, para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. Aleluia! E quando, verso 12. Quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas,
porque vos maravilhais disto, ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude. Não foi pela virtude deles, mas era a virtude que estava neles, vindo do Espírito Santo. Repetindo, ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos este homem andar, este homem. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus. Eu creio, posso dizer a Deus, Pai Celestial, eu creio que quando as curas acontecem, é para tu, Pai Celestial, glorificares o teu Filho Jesus. Aleluia. Vou repetir o 13. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo, o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos. Aleluia, obrigado, Pai Celestial. Do que nós somos testemunhas. Aleluia, glória ao Senhor. Bendito é Deus, o Pai, Filho e Espírito. Vamos ler aqui em Actos, capítulo 19, verso 1 a 6. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos. Não tinham ouvido falar do batismo do Senhor Espírito Santo. Vou ler outra vez. Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. João dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eles eram batizados em comunhão com o João e com a água do Rio Jordão e isso. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus tinha dito: ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Glória ao Senhor. Certamente o Paulo teria ensinado mais coisas, né? Vamos ler aqui em Atos 13, 1 a 4. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas, e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaé, fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. O Saulo foi depois chamado de Paulo. Ele disse: nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque tinha perseguido a igreja de Deus,
O Senhor Jesus apareceu-lhe no caminho para Damasco, ficou cego durante 3 dias e depois foi batizado no Espírito Santo e ficou a ver outra vez. E começou a pregar o Evangelho. Glória ao Senhor. E servindo eles ao Senhor, estavam numa reunião, né? E jejuando, disse o Espírito Santo. Eles concordaram que o Espírito Santo lhe estava a falar. Jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo. Apartai-me a Barnabé e a Saulo. No versículo anterior, o Barnabé era o primeiro da lista e Saulo era o último. Então, o Espírito Santo disse-lhes: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então eu digo a ti, Pai Celestial, continua a revelar-me qual a obra a que tu me tens chamado também. Shirimini Abashonini. Creio que a interpretação correta destas línguas é: o Senhor vai falar, vai te revelar. E aqueles que estiverem a ouvir também, se crerem. Outro versículo. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim, estes enviados pelo Espírito Santo. Eu digo a ti, Espírito Santo, eu creio que fui enviado por ti para fazer estes vídeos e para fazer o que tu me mostrares. Amém. Por repetir, e assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, etc. Continuaram a sua viagem. Vamos ler aqui em Atos 9, 17 a 20. E Ananias foi, era o tal Ananias que eu estava a falar há bocado, foi orar por Saulo. Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, ele já o reconheceu como irmão, né? O Senhor Jesus que te apareceu no caminho para onde vinhas me enviou para que tornes a ver. Então, Pai Celestial, eu vejo aqui que realmente o Senhor Jesus começou a obra no Saulo, que depois chamou Paulo, começou a obra, mas depois passou o trabalho ao Ananias, seu filho Ananias. Então, vou ler. Apareceu no caminho para onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Então eu digo a ti, Pai Celestial, eu creio que fui cheio com o teu Santo Espírito e do teu Santo Espírito, das suas bênçãos, da sua verdade, da sua palavra, que é a tua palavra. Outro versículo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, parecido com umas escamas, e recuperou a vista. Aleluia, obrigado, Jesus. E levantando-se foi batizado. Lá está, crer no Senhor Jesus Cristo, e aquele que crer no Senhor Jesus Cristo e for batizado. E tendo comido, o São Paulo ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Damasco era para onde ele ia com a intenção de matar, de prender, de fazer mal à igreja, né? Mas agora o Senhor mudou o seu alvo, o trabalho, foi-lhe dito que não era esse. Mas era para ir e pregar o Evangelho por todo o mundo, a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Porei as mãos sobre os enfermos, os curareis, etc.
E agora ainda está a falar de São Paulo e diz: logo nas sinagogas, que era o lugar onde os judeus se reuniam, logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Aleluia! Obrigado, Pai. Eu quero pregar que o teu Filho amado é o Cristo. Aleluia! Glória ao Senhor. Então vamos ler aqui Atos 8, 39 a 40. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Isto foi importante, foi um arrebatamento, mas não foi até o céu. Foi levado para uma outra terra. Vou repetir. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, o Espírito de Deus levou. Não precisou de ir de avião nem de outros métodos. E não viu mais o eunuco. Então continuou o seu caminho. Quando a pessoa recebe Jesus, fica alegre e continua o seu caminho. E espera que Deus o guie, né? Espírito Santo diz. E Filipe se achou em Azoto. Amém. E indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Glória ao Senhor. Então vamos lendo aqui em Atos 8, 24 a 28. Havia um homem que o povo pensava que ele sabia muito, mas era um adivinho, um género assim de adivinho, e as pessoas esperavam dele. Mas ele também se converteu. Mas ele queria obter o Espírito Santo por dinheiro. E o Pedro disse, isso não está certo, tens que te arrepender. Respondendo, porém, Simão disse, orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Nós, se soubermos que alguém disse palavras negativas contra nós, devemos pedir ao Senhor que nos livre dessas palavras, para que nada do que foi dito venha sobre nós. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e a muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, aquele que estávamos a falar há bocado, a rainha dos etíopes, vou ler outra vez, levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, que era o nome da rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Então, depois, Filipe o batizou e o homem ficou contente porque o espírito dele ficou unido com Deus. Glória ao Senhor. Então, vamos ler aqui em Atos 8, 14 a 17. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais
tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Devemos orar pelas pessoas para que recebam o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. As pessoas por quem tinham orado receberam o Espírito Santo. Aleluia. Glória ao Senhor. Então, meus irmãos, estamos a terminar, para que o vídeo não fique muito longo. E então, que Deus os abençoe. Tchau. Em nome do Senhor Jesus Cristo.